154. Viver em outro mundo. Capítulo 915 Fala Clã Nubli na voz. Caso queira que o canal volte dos mortos com força total, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Zhao Ai não disse de imediato a Feier sobre o que ele tinha especulado. Afinal, essas eram apenas suas suposições. Além disso, Zhao Ai não deixaria os anciões supremos divinos lidarem facilmente com Feier e os outros. Atualmente, Zhao Ai foi capaz de equipar cada vez mais soldados da Legião Diabólica com trajes de combate que estavam crescendo no espaço. Para ser honesto, mesmo se os anciões supremos se juntassem nele, Zhao Ai poderia simplesmente imobilizar a Legião Diabólica. Ele realmente não estava com medo da raça divina. Porém, isso também faria enormes perdas na Legião Diabólica. Isso era algo que Zhao Ai não queria ver. Zhao Ai esperava preservar a Legião Diabólica o máximo possível. Se Zhao Ai não planejasse usar a Legião Diabólica para lidar com a família Unial, então ele também não usaria contra os anciões supremos que eram mais fortes. Embora possa ser dito que a Legião Diabólica estava sob o comando do Grande Rei Demônio, o Grande Rei Demônio lentamente tem sofrido uma mudança. E essa mudança era algo que Zhao Ai esperava. A mudança do Grande Rei Demônio começou quando Zhao Ai deu os trajes de combate para a Legião Diabólica. Depois de entregar os trajes de combate, Zhao Ai não lhes deu nada para fazer. O Grande Rei Demônio pensou que Zhao Ai lhes deu traje de combate para comandá-los. Em vez disso, foi realmente para lhes ajudar. Por causa disso, o Grande Rei Demônio começou a olhar Zhao Ai com uma luz diferente. Além disso, com a ajuda do espaço, o Grande Rei Demônio olharia favoravelmente Zhao Ai. Mas agora, o Grande Rei Demônio ainda estava em um momento crucial. Zhao Ai não queria mover a Legião Diabólica neste momento para que ele não desperdiçasse seus esforços anteriores. Além da Legião Diabólica, Zhao Ai também cuidou muito das pessoas do continente Ark. Neste momento, Zhao Ai já tinha elevado muitas pessoas para o nível 10 usando suas poções. Além disso, Zhao Ai também selecionou alguns deles e os enviou para o cenário inferno para treinar. No entanto, seria impossível formar um exército de pessoas do continente Ark em um pequeno período de tempo. A força deles ainda não estava à altura. Esqueça sobre os anciões supremos, nenhum deles tinha força para lutar contra outros especialistas de nível Deus. Mesmo que tivessem trajes de combate, eles ainda não tinham a habilidade para se juntar à luta no reino divino. Além do continente Ark dos demônios, o outro exército que Zhao Ai podia usar era seus mortos-vivos. Neste momento, Zhao Ai havia coletado uma grande quantidade de mortos-vivos de nível Deus. Esses mortos-vivos eram principalmente semideuses, mas ainda havia muitos deles que tinham alcançado a força de nível Deus verdadeiro. Mas Zhao Ai achou um problema. Depois de equipar os trajes de combate, os mortos-vivos não conseguiram realmente usá-la com 100% de sua força. Os trajes de combate eram completamente inadequados para os mortos-vivos. Isso preocupou Zhao Ai. De todos os trajes de combate feitos pelo espaço, salve alguns para Zhao Ai, tudo foi entregue para a Legião Diabólica. Se Zhao Ai quisesse equipar a Legião Diabólica inteira com trajes de combate, então levaria um tempo muito longo. Por causa disso, Zhao Ai decidiu dar os trajes de combate para seus mortos-vivos de nível Deus, melhorando ainda mais suas forças. Entretanto, Zhao Ai ficou desapontado. Depois de equipar os trajes de combate, esses mortos-vivos de nível Deus melhoraram a força, mas comparado aos anciões supremos, eles ainda eram vastamente inferiores. Além disso, esses mortos-vivos se moveriam desajeitadamente dentro daqueles trajes. Isso pode não parecer sério, mas em uma situação de combate real isso era fatal. Esqueça sobre melhorar sua força, os mortos-vivos seriam prejudicados pelos trajes de combate. Isso forçou Zhao Ai a abandonar seu plano. Por causa desses motivos, se Zhao Ai quisesse lutar contra os anciões supremos, então ele teria que fazer um movimento sozinho. Mas o problema com isso era que Zhao Ai não conseguiria fazer muitos movimentos. Assim como os anciões supremos não podiam usar seus trajes de combate por muito tempo, Zhao Ai também não podia fazer muitos movimentos ou então ele seria expulso pelo plano e ascenderia sem poder voltar. Para ser honesto, Zhao Ai ainda não queria partir.
O reino divino ainda tinha muitas coisas boas que ainda não foram pegas. Pelo menos, Zhao Ai queria pegar o disco estelar de selagem que estava nas mãos do ancião Star. Zhao Ai voltou a observar os divinos. Eles ainda estavam em caos. Neste momento, não só o continente central, os outros continentes ficaram loucos também. Até os continentes das raças estrangeiras foram afetadas. Quando Binja e os outros disseram aos seus clãs que Zhao Ai havia destruído o Palácio Conexão do Céu, seus clãs pensaram que era uma piada. Mas quando eles notaram que o exército atacando recuou rapidamente, até mesmo descartando seus suprimentos, eles entenderam que aquilo era real. Isso causou um alvoroço entre as raças estrangeiras. Haviam muitas pessoas das raças estrangeiras que não conheciam Zhao Ai. Eles se aliaram com Zhao Ai inteiramente porque eles pensaram que ele era competente. Ser capaz de destruir os touros divinos foi uma evidência disso. Mas Zhao Ai foi realmente capaz de destruir o Palácio Conexão do Céu. Embora o Palácio Conexão do Céu não fosse um monumento sagrado das raças estrangeiras, eles ainda sabiam que o palácio representava para a raça divina. Os três anciões supremos das raças estrangeiras imediatamente entraram em uma discussão sobre como lidar com esse assunto. Na opinião deles, essa era uma oportunidade, mas ao mesmo tempo poderia se tornar um turbilhão. Era uma oportunidade por causa do acidente com o Palácio Conexão do Céu. Neste momento, os divinos estavam em caos, então as raças estrangeiras poderiam ser capazes de usar isso para fazer um ataque. No entanto, pode se tornar um turbilhão porque esse evento era simplesmente grande demais. O grau de aleatoriedade nesta situação era bastante alto. Eles não tinham certeza se os divinos continuariam em estado caótico ou se eles se uniriam. As raças estrangeiras não tinham certeza se eles ganhariam deste turbilhão ou se eles seriam esmagados. Os membros comuns das raças estrangeiras não tinham esses pensamentos complicados. Eles odiavam os divinos porque os divinos sempre os intimidaram. Agora que os divinos estavam sofrendo um desastre, naturalmente eles ficariam felizes. Esses membros comuns não eram idiotas. Eles também foram capazes de pensar que os divinos estavam em caos. Por causa disso, eles unanimemente exigiram o envio de tropas para o território da raça divina. Mas os maiores beneficiados deste assunto seriam as raças vassalas. Com isso acontecendo, os divinos não teriam tempo para lidar com a rebelião dos vassalos. Enquanto eles não provocarem os divinos, então os divinos não se importariam com eles. Isso fez as raças vassalas, que haviam sido suprimidas pelos divinos, se sentirem estranhas. Eles não sabiam o que aconteceu. Eles até mesmo pensaram que as raças estrangeiras haviam enviado tropas para ajudá-los a romper a barreira. 3 dias depois que Zhao Ai destruiu o Palácio Conexão do Céu, o ancião Star chegou ao continente central. Neste momento, o continente central era uma terra de caos. Todas as cidades estavam quase em ruínas. No passado, o continente central era muito vivo, mas agora foi reduzido a este estado. Isso deixou o ancião Star pálido. A expressão do ancião Star estava sombria. Pelo caminho, ele conseguiu ver divinos lutando e realizando massacres sem sentido. Aquelas pessoas pareciam ter perdido suas mentes. Embora o ancião Star quisesse pará-los, essas pessoas simplesmente não conseguiam ouvir nada. Seus olhos estavam vermelhos sangue. A única coisa que eles conheciam agora era abate. Eles já estavam além da salvação. Depois da destruição do Palácio Conexão do Céu, essas pessoas ficaram loucas. Alguns deles até mataram suas próprias famílias. Depois que a raiva em seus corações foi saciada e eles perceberam o que haviam feito, eles ficaram ainda mais insanos. Quando ele viu essa situação, o ancião Star sabia que o continente central havia chegado no fim. Restaurar o continente para seu estado anterior seria quase impossível. Além disso, a economia e situação cultural do continente central havia retrocedido no mínimo 200 anos. É claro, o ancião Star não ficou de mãos vazias. Ele ainda achou pessoas que estavam sãs. Essas pessoas eram fracas e não ousaram ficar nas cidades. Eles estavam com medo daqueles enlouquecidos, então eles só poderiam correr para a selva. Eles não tinham comido, nem trocado de roupa. Eles estavam tendo dificuldades para sobreviver. O ancião Star não pode deixar de se sentir desamparado quando viu isso. No final, ele fez essas pessoas se estabelecerem em uma das cidades. Quanto aos enlouquecidos que estavam naquela cidade, o ancião Star tinha endurecido seu coração e matado todos eles.
Seguindo de perto o ancião Star estavam os outros anciões supremos. Eles estavam surpresos com o que o continente central havia se tornado. Eles não pensaram que o continente central se tornaria nesta terra devastada. Seus corações sangraram pelas pessoas, e eles também estavam com medo. O plano foi estabelecido pelo ancião Star. E embora o ancião Star fosse aquele quem propôs, isso foi repetidamente discutido e os anciões supremos pensaram que esse era o plano perfeito. E não era apenas por causa da prisão celestial das 7 estrelas, também era por causa do preparo dos divinos e dos homens-peixe também. A raça homem-peixe do reino divino sobreviveu no mar por muito tempo. Além disso, eles podiam comandar suas bestas mágicas para defender cada continente. Pode-se dizer que não havia como Zhao-Ai escapar de seus olhos. Contudo, Zhao-Ai conseguiu escapar e até destruir o Palácio Conexão do Céu. Tal habilidade era algo que os divinos não tinhtinham. Enfrentar esse inimigo misterioso que era capaz de aparecer e desaparecer à vontade, fez os anciões supremos sentir um medo profundo. Zhao-Ai apenas conseguiu ver o ancião Star 5 dias depois que ele chegou no continente central. O motivo disso foi porque o ancião Star estava reunindo refugiados e matando aqueles que ficaram loucos. Após ver o ancião Star, Zhao-Ai deu um pulo. Da última vez que ele viu o ancião Star, o ancião ainda parecia com uma pessoa nobre de meia idade. Ele falava bem e tinha um grande comportamento. Mas agora, a aparência do ancião Star era completamente diferente. Seu cabelo quase todo havia ficado branco, suas roupas estavam esfarrapadas. Ele tinha 2 olhos vermelhos sangue e parecia magro. Ele parecia enlouquecido e não tinha mais sua aparência nobre. No entanto, Zhao-Ai pode entender o humor do ancião Star. O ancião era um nativo do continente central. Depois de se tornar um ancião supremo, ele considerava todos do continente central como seus juniores, seus filhos, seus membros de família. Agora que sua casa havia sido transformada nisso, ele achou difícil de aceitar. Zhao-Ai suspirou levemente. Ele realmente não esperava que o continente central se transformasse nisso. Ele só atacou o Palácio Conexão do Céu porque era o Palácio Imperial do continente central. Além disso, Bing também disse que era um monumento importante. Zhao-Ai só queria causar pânico no continente central, obrigando o ancião Star a voltar. Então Zhao-Ai se esconderia em algum lugar, esperando por um momento conveniente para fazer um movimento. Entretanto, a situação tinha se tornado algo que cedia sua imaginação. Zhao-Ai não esperava uma reação tão severa. O continente inteiro ficou fora de si após a destruição do Palácio Conexão do Céu. Pegue a cidade presente divino como exemplo. Quando Zhao-Ai chegou lá, a cidade ainda era um centro movimentado. Mas nos últimos dias, a cidade basicamente se destruiu sob a observação de Zhao-Ai. Zhao-Ai viu os residentes da cidade destruírem suas casas pouco a pouco. Eles mataram seus membros da família, então ficaram insanos antes de se matarem. Mesmo que Zhao-Ai tivesse um coração de pedra, ele ainda não conseguiu olhar para isso com calma. Se alguém comparar essas pessoas com os touros divinos capturados, os touros divinos pareciam ser mais felizes. Embora houvessem touros divinos que foram mortos, apenas um pequeno número de plebeus morreu. Ainda haviam pessoas entre os touros divinos que tinham a capacidade de odiar, e aqueles que ainda podem pensar em vingança. Por outro lado, as pessoas do continente central eram diferentes. Eles odiavam Zhao-Ai, sim, mas depois de ficarem sãos, eles se odiaram ainda mais. Eles se odiaram por arruinar suas casas e matar suas famílias. Eles não conseguiram aguentar esse choque e assim ficaram enlouquecidos mais uma vez. Posteriormente, Zhao-Ai conseguiu ver os outros anciões supremos. Esses anciões supremos pareciam aflitos. Mas ainda assim, suas expressões ainda eram melhores comparadas ao do ancião Star. Depois de contar 9 anciões supremos, Zhao-Ai ficou aliviado. Laura e as meninas também tinham visto o que aconteceu. Toda vez que elas viram um divino ficar louco, elas também perderam um pouco de sua sanidade. Zhao-Ai sentiu que isso não era bom, então ele enviou as meninas para o espaço. Ele lhes disse para fazer outra coisa para passar o tempo. Enquanto isso, Zhao-Ai ficou e olhou para o monitor. Quando ele encontrou o ancião Star, Zhao-Ai imediatamente chamou as meninas de volta. Mas antes de chegarem, Zhao-Ai desligou o monitor. Quando as meninas saíram, elas viram Zhao-Ai sentado na sala de estar. Havia uma garrafa de licor na frente dele,
A garrafa só tinha metade de seu conteúdo sobrando. Zhao Ai era alguém que bebia pouco. Isso era algo que Laura e as meninas sabiam. Depois de ver isso, elas entenderam que Zhao Ai também estava se sentindo mal. Isso fez o grupo se sentir triste. Meg imediatamente foi para a cozinha e preparou um pouco de comida que iria bem com vinho. Enquanto isso, Megan e as meninas se sentaram com ele. Viver em outro mundo. Capítulo 916. Nem sempre se pode fazer o que gosta. Sempre haverá uma consequência em cada ação. Essa afirmação estava na mente de Zhao Ai neste momento. Ele sabia que estava em uma situação irreconciliável com a raça divina agora. Mesmo se ele estivesse disposto a desistir, os divinos não o deixariam livre. Para ser honesto, Zhao Ai não se importava com o assassinato. Mas depois de ver o estado atual dos divinos, Zhao Ai foi sacudido. Laura e as meninas foram capazes de entender os pensamentos de Zhao Ai. Zhao Ai não era uma pessoa com coração de pedra. Embora ele fosse indiferente para com o inimigo, ele ainda teria um coração suave com pessoas comuns. Por causa disso, Zhao Ai estava triste com relação à situação atual. Laura e as meninas não disseram nada e apenas acompanharam Zhao Ai. Elas queriam deixar Zhao Ai se sentir que ele não estava sozinho. Neste momento, Meg chegou com os petiscos e os colocou na mesa. Depois de tomar um gole de vinho, Zhao Ai disse: "O ancião Star e os outros chegaram. Parece que o continente central vai começar a se acalmar logo. Além disso, parece que eles realmente tinham um plano para me eliminar. Pensamos que eles tinham um dispositivo de teleporte, mas estávamos errados. Ainda não sabemos quais métodos eles prepararam para nós." Megan e as meninas franziram levemente a testa. A aparência do grupo de anciões supremos significa que eles tinham confiança e meios para lidar com Zhao Ai. Mas o que eles planejavam? Isso ainda era um mistério. Litsi se virou para Zhao Ai e disse: "Irmão mais velho Ai, não vamos atacar o continente Leão? Que tal seguirmos com esse plano? Se atacarmos o continente Leão, então seríamos capazes de ver quais métodos eles prepararam. Não importa o que, eles precisam usar esse método mais cedo ou mais tarde. Quando isso acontecer, não seríamos capazes de descobrir?" Zhao Ai assentiu e disse: "Parece que esse é o único caminho. Tudo bem, agora que o ancião Star e os outros estão aqui, acho que é hora de ir para o continente Leão." No momento seguinte, eles já haviam aparecido no Rio Leão do continente Leão, o maior rio do continente. Zhao Ai e os outros chegaram aqui com a ajuda do espaço. No passado, eles entraram no continente Leão através deste rio. Por causa disso, o espaço já havia registrado o local abaixo. Depois de chegar no Rio Leão, Zhao Ai não atacou os leões divinos imediatamente. Ele sabia qual era seu objetivo, e era atacar o local que os leões divinos amam. Apenas dessa maneira que os anciões supremos se moveriam, e somente então Zhao Ai poderia achar uma oportunidade para derrotá-los. Zhao Ai e os outros caminharam ao longo do rio enquanto observavam a situação no continente Leão. O que Zhao Ai viu era algo diferente do que imaginava. Zhao Ai pensou que só o continente central tinha tido um resultado caótico. Afinal, o ataque foi feito no continente central. Os outros lugares não deveriam ser afetados. No entanto, haviam alguns problemas no continente Leão também. Mas a situação aqui era muito melhor comparado ao continente central. Embora ainda houvessem pessoas que causassem problemas, eles ainda foram capazes de ser controlados. Depois de ver isso, Zhao Ai não tinha certeza se deveria fazer um movimento. Estava claro de que se ele agisse agora, então essa seria a fagulha que causaria um incêndio no continente Leão. Neste momento, o continente Leão era como um barril de pólvora com um fusível. Contanto que uma fagulha o acendesse, o barril explodiria. Zhao Ai olhou para o monitor e franziu a testa. Litsi e as meninas olharam para a tela também. Alguns momentos depois, o grupo mudou seus olhares para Zhao Ai. Sentindo o olhar delas, Zhao Ai cerrou os dentes e disse: "Vamos seguir em frente." Então depois disso, Zhao Ai saiu e disse: "Binja, venha aqui." Binja e os outros haviam ficado em seus quartos nos últimos dias. Eles contatavam seus clãs de tempos em tempos, então eles sabiam que o exército da raça divina tinha recuado. Isso os deixou aliviados. Binja e os outros eram incapazes de ver a situação externa, então eles não estavam cientes do que o continente central se tornou. Porém, quando eles viram o estado de Zhao Ai, eles viram que tomaram a decisão certa em ficar dentro dos quartos.
Agora que Zhao Ai o chamou, Binja, bem como Hiderieta, imediatamente saíram. Eles sabiam que Zhao Ai não os chamaria sem motivo. Depois de ver Zhao Ai, os três não puderam deixar de encarar. A expressão de Zhao Ai era pesada, isso fez seus corações afundarem. Eles não sabiam o que fez Zhao Ai ficar desse jeito. Zhao Ai olhou para o trio e disse: qual é o local mais importante do continente Leão? Onde devemos atacar? Binja ficou atordoado. Ele não esperava essa pergunta de Zhao Ai. Entretanto, Binja cuidadosamente respondeu: Senhor, aconteceu algo. Não é muito arriscado atacar o continente Leão? O ancião Star e os outros foram para o continente central? Zhao Ai assentiu e disse: correto, eles já chegaram lá. Agora estamos no continente Leão. Me diga qual local atacar. Binja pensou por um momento e disse: o continente Leão é bastante especial. Pelo que aprendi da família, seu símbolo mais importante não é seu palácio imperial, e sim a rocha Leão. Zhao Ai assentiu e disse: continue. Binja assentiu e disse: a rocha Leão é uma tumba gigante onde os imperadores leões são enterrados e também os guerreiros que morreram pelo continente. É um local onde os espíritos do continente Leão residem. Zhao Ai franziu a testa. Ele não era um coveiro. No entanto, esse alvo era composto de pessoas mortas. Então não só haveriam vários assassinatos como também em troca, eles poderiam mergulhar o continente Leão no caos. Binja viu a expressão de Zhao Ai e então disse: além da rocha Leão, o Palácio Imperial também é muito importante. Todavia, o palácio é fortemente protegido. No mínimo, um exército está estacionado lá. Zhao Ai olhou para Binja e disse: onde está a rocha Leão? Binja respondeu: está 50 quilômetros a leste do Palácio Leão. O nome da rocha veio pela aparência de um leão deitado no chão. Eu ouvi que os leões reais enterram seus imperadores lá. Ao mesmo tempo, esse também é o local onde eles enterram os bravos guerreiros que defenderam os leões reais. Zhao Ai assentiu e disse: onde fica a localização específica do Palácio Leão? Binja respondeu: o Palácio Leão fica na margem leste do Rio Leão. Não está perto do rio, mas existe uma cidade satélite perto chamada Cidade Leão Sedento. Se não planejamos ir para o Palácio Leão, então simplesmente podemos continuar seguindo o rio para chegar na parte frontal da rocha Leão. Sua posição parece com um leão bebendo água no rio. Zhao Ai deu um aceno. Bom, então vamos ir destruir a rocha Leão hoje mais tarde. Binja e os outros não ousaram dizer algo mais. Eles conheciam a maneira de Zhao Ai fazer as coisas, e eles também não seriam contra a ideia. O ódio para com os divinos era muito profundo. Eles mal podiam esperar para destruir o túmulo da raça divina. O que Zhao Ai e os outros não sabiam era o fato de que o ancião Star e os outros estavam no continente Leão durante o tempo em que se perderam. Felizmente, Zhao Ai não pensou em fazer um movimento naquela época. Binja viu que a expressão de Zhao Ai não ficou melhor. Pelo contrário, Zhao Ai parecia distante. No final, Binja não aguentou e perguntou: Senhor, aconteceu alguma coisa? Zhao Ai olhou para Binja e sorriu: não se preocupe, não é nada. A situação é muito benéfica para nós. Mas Binja ainda estava confuso. Mas por que a expressão do senhor está pesada? Eu só consigo pensar que algo ruim tenha acontecido. O senhor está realmente bem? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse: está tudo bem. Vá se preparar, chegaremos na rocha Leão logo. Após ouvir Zhao Ai, Binja não pode deixar de encarar. Então ele perguntou: Senhor, já estamos perto da rocha Leão? Tão rápido? Zhao Ai sorriu levemente: é claro que chegaremos rápido. Não se preocupe, mesmo se chegarmos na rocha Leão, não vamos iniciar o ataque no mesmo momento. Faremos como antes, atacaremos à noite. Desta vez, estou planejando tornar todos os imperadores leões em mortos-vivos. No minuto que Zhao Ai disse isso, Binja e os outros estremeceram de medo. Os meios de Zhao Ai eram cruéis demais. Foi neste momento que eles entenderam por que o clã não queria ofender magos negros. Não se deve ofender um mago negro. Logo, o navio do Rei do Inferno parou. Zhao Ai se virou para os três e disse: tudo bem, vão descansar. Chegamos na rocha Leão. Faremos nosso movimento esta noite. Depois de dizer isso, Zhao Ai retornou para seu quarto. Binja e os outros olharam para Zhao Ai confusos. Eles não sabiam por que Zhao Ai estava de mau humor hoje.
Quando Zawai retornou para seu quarto, Laura e as meninas imediatamente foram recebê-lo. Laura olhou para Zawai e disse: Irmão Ai, nós realmente transformaremos os esqueletos na rocha-leão em mortos-vivos. Aqueles mortos-vivos não seriam tão fortes, eles serão bastante inúteis. Mesmo se eles forem transformados pelo espaço, a força deles apenas seria tão forte quanto os mortos-vivos comuns. Zawai endureceu seu coração e disse: Sim, transformaremos cada esqueleto lá em morto-vivo. Além disso, não vamos só fazer o espaço melhorá-los e deixá-los atacar o continente leão. De qualquer forma, os divinos agora são nossos inimigos. Não podemos mostrar pena. Precisamos lidar com a raça divina. Depois disso, ainda tem a família Oneal e o submundo. Talvez, possamos até mesmo usar os divinos no futuro. No momento que elas ouviram isso, Laura e as meninas ofegaram. Então elas começaram a entender Zawai. Era como Zawai disse, talvez eles possam salvar mais pessoas dessa maneira. Viver em outro mundo. Capítulo 917. Assim como Zawai disse, mais pessoas seriam salvas se os divinos fossem eliminados muito mais cedo. Zawai sabia muito bem que o submundo ainda estava invadindo. Embora a família Oneal estivesse presente, seria impossível para eles pararem seu avanço. Neste caso, a névoa negra alcançaria o reino divino, e esse dia não estava muito longe. Desde que o submundo apareceu até o momento atual, quase um ano havia passado. Mas esses dias, a névoa negra já tinha se espalhado para o Império Aksu. Essa velocidade era nada menos que rápida. Logo aconteceria a colisão da família Oneal com o submundo. Julgando pela velocidade, a névoa negra com certeza chegaria no reino divino. Quando isso acontecesse, mais pessoas certamente morreriam no reino divino. Zawai não esperava que os divinos lidassem com o submundo. A expansão da névoa negra era como a lei do céu e da terra. A névoa negra suprimia toda a luz enquanto a escuridão era fortalecida. Neste caso, seria difícil para os divinos lidarem com o submundo. Se os divinos falhassem em lidar com o submundo, então eles seriam exterminados. Com essa eventualidade, Zawai pode muito bem terminar a guerra o mais rápido possível. Talvez ele até possa resgatar os plebeus divinos e enviá-los para o espaço. Depois de expressar esse pensamento, Laura e as meninas não falaram nada. Atacar a rocha-leão era realmente a melhor escolha neste momento. Esse método poderia ter alguns efeitos inesperados. Zawai se manteve em silêncio e apenas ficou sentado enquanto olhava para o monitor. Binja e os outros retornaram para seus quartos. Eles foram contatar seus clãs para atualizações. Eles queriam descobrir por que o humor de Zawai estava terrível. Quando Binja recebeu a informação, ele finalmente descobriu quão bagunçado o continente central havia ficado. As raças vassalas até aproveitaram essa oportunidade para agarrar algum território. No entanto, os divinos não fizeram nada sobre isso. Depois de saber isso, Binja ficou chocado. Ele nunca esperou algo assim. Ele imediatamente chamou Hider e Eta para seu quarto e lhes disse a informação que ele recebeu. Quando Hider e Eta ouviram Binja, eles ficaram atordoados. Então Hider sussurrou: o continente central agora está um caos, mas por que o senhor está infeliz? E Eta também franziu a testa. Ela imediatamente ficou confusa quanto a esse assunto. Normalmente, com esse resultado, aquele mais feliz deveria ser Zawai. Ao invés disso, Zawai não estava. Binja pensou por um momento e disse: eu pensei em uma possibilidade. É possível que o senhor esteja pensando que é excessivo. Lembre-se, no continente Touro, o senhor só matou aqueles que ousaram rebelar-se. Quanto aos plebeus, o senhor apenas os enviou para outro local usando sua habilidade. No passado, eu pensei que o senhor simplesmente havia os matado. Mas agora, eu acho que ele apenas os enviou para outro lugar. Desta vez, o caos no continente central não só incluía soldados, isso afetou os plebeus também. É possível que o senhor não queria ver isso. Portanto, o senhor ficou de mau humor. Eta e Hider assentiram. Eles pensaram que essa explicação era razoável. Contudo, Hider de repente viu Binja franzir a testa. Ele ficou intrigado quando disse: Binja, qual é o problema? Binja franziu a testa e disse: eu sempre pensei que o Senhor veio para o reino divino para se vingar. Porém, com a força do Senhor, ele já deve ter causado uma grande bagunça no reino divino. Porque esse é o caso. Hider e Eta franziram a testa também.
Eles haviam seguido Zhao Ai por algum tempo já. Então eles estavam muito claros sobre a força de Zhao Ai. As habilidades de Zhao Ai excediam a explicação deles. Mesmo se os anciões supremos fossem enviados, ele ainda não foi obrigado a usar toda a sua força. Isso era uma conduta completamente diferente de alguém que queria vingança. Eles não pensaram sobre isso antes, pois Zhao Ai havia matado muitos divinos. Mas depois que Binja disse isso, eles também pensaram que as ações de Zhao Ai eram um pouco estranhas. Não parecia com alguém em busca de vingança. Zhao Ai não estava prestando atenção em Binja e os outros. Depois que ele viu Binja e os outros retornarem para seus quartos, Zhao Ai fez seu movimento. Ele comandou o navio e perfurou por baixo da Rocha-Leão. Perfurar por baixo não era uma tarefa fácil, mas Zhao Ai foi capaz de achar um método. Ele usou os canhões mágicos do navio do Rei do Inferno para disparar no rio, vaporizando as rochas e lhe permitindo atravessar. Zhao Ai pegou Buble de volta, mas o navio do Rei do Inferno não ficou maior. Por causa disso, mesmo que Zhao Ai tenha perturbado o fundo da Rocha-Leão, ele não atraiu nenhuma atenção. Zhao Ai lentamente se moveu adiante enquanto penetrava o solo sob a Rocha-Leão. Então Zhao Ai parou, ele estava esperando até a noite chegar. O motivo pelo qual Zhao Ai fez o navio ir por baixo da Rocha-Leão não era só porque ele queria organizar um ataque. Ele também queria ver se havia alguma defesa na vizinhança. Zhao Ai logo descobriu que ele havia feito a coisa certa. Embora não houvesse muito divinos aqui, havia uma enorme formação mágica cercando a rocha. Ao mesmo tempo, havia um exército de 10.000 divinos estacionados em um canto. Assim que houvesse um pequeno movimento, eles poderiam reagir no mesmo momento. Além disso, Zhao Ai descobriu que a cada hora, o exército enviaria 1.000 soldados para examinar a área em volta da Rocha-Leão. Pode-se dizer que a defesa era bastante estrita. Esse local era muito adentro do continente Leão. Para os leões divinos organizarem um exército neste local só mostra como a Rocha-Leão era importante. Mas isso só fez a ideia de Zhao Ai de destruir a Rocha-Leão ser fortalecida. Com a atmosfera atual, a destruição da Rocha-Leão com certeza faria os leões divinos enlouquecerem. Quando os leões divinos ficassem loucos, Zhao Ai se beneficiaria não importa qual equipe eles decidissem atacar. Se eles atacassem as raças estrangeiras e colocassem eles em uma posição perigosa, então talvez Zhao Ai poderia aproveitar essa oportunidade para enviar as raças estrangeiras para o espaço. Se os divinos agissem no clã Thunder e nos outros, então Zhao Ai escolheria enredá-los no continente Touro. Depois disso, ele poderia usar os divinos para pressionar o clã Thunder e os outros. Dessa maneira, eles poderiam ser obrigados a se mudarem para o espaço. Não importa qual movimento os divinos façam, o movimento de Zhao Ai desta vez valeria a pena. Depois de saber sobre a situação da defesa da Rocha-Leão, Zhao Ai se moveu e cuidadosamente examinou a formação defensiva. Quando Zhao Ai viu essa formação, ele não pôde deixar de fazer uma pausa. Essa formação mágica não era igual às convencionais usadas pelas outras formações da raça divina. Embora Zhao Ai não fosse habilidoso em formações mágicas, ele havia tido muitas interações com elas nos últimos dias. Neste caso, ele tinha algum entendimento com relação a elas. Além disso, as formações defensivas eram as formações mais usadas normalmente, fazendo Zhao Ai se familiarizar ainda mais. E mesmo que houvesse muitas formações defensivas no reino divino, Zhao Ai descobriu que aquelas formações defensivas eram do tipo mais básico. No máximo, haviam mais complicadas, mas elas ainda podiam ser legíveis. Enquanto isso, a formação mágica na Rocha-Leão era algo que Zhao Ai nunca havia visto antes. Essa formação consistia de vários discos de formação. Pelo que Zhao Ai contou, havia 8 discos nesta formação. Zhao Ai olhou para as 8 posições com cuidado. Ele descobriu que a colocação delas parecia ser muito nova e que foi organizada não fazia muito tempo. Depois de ver isso, Zhao Ai ficou curioso. Ele imediatamente fez cair registrar a formação e enviar para o scanner analisar. Quando a formação saiu do prédio, o scanner imediatamente emitiu um som. Como a formação é mais alta que o nível do anfitrião, é necessário que o anfitrião pague 1.000.000 de moedas de ouro. Após ouvir isso, Zhao Ai não pode deixar de ofegar. Ele não pensou que o scanner teria essa habilidade. Além disso, também pediu por pagamento. Zhao Ai se virou para Kair e disse: Kair, como isso funciona? Porque o scanner precisa de dinheiro.
Se a formação é mais alta que meu nível, então ele não ficaria em silêncio. Assim como os trajes de combate. Kaie sorriu e disse, jovem mestre, parece que você não leu a descrição do scanner universal. O scanner também pode ser melhorado. E como você é o anfitrião, o scanner atenderia à sua comodidade. Você está no nível 85 agora, enquanto um tem for menos que 50 níveis acima de você, então você pode gastar dinheiro para analisá-lo. Zhao encarou. Ele não esperava algo assim. Ele assentiu e disse, então é isso. Eu não li a descrição apropriadamente. Bom, então escaneio imediatamente. De qualquer forma, Zhao Ai não tinha pouco dinheiro. 1 milhão de moedas de ouro era apenas um pequeno número para ele. Naturalmente, ele não iria querer perder essa oportunidade. Depois que o scanner recebeu a ordem, ele imediatamente deduziu 1 milhão de moedas de ouro da conta de Zhao Ai. Não demorou muito até a resposta aparecer. A formação original é uma armadilha da civilização de Kyutivo. A formação tem 8 discos ao todo, um disco principal e 7 discos de apoio. Se alguém inadvertidamente entrar na formação, então eles seriam presos por 56 dias. Anfitrião pode imprimir a formação e métodos de rompê-la. Sugerindo ao anfitrião que encontre o disco de formação genuíno e combine-o com o navio do Rei do Inferno para se opor ao inimigo. Viver em outro mundo. Capítulo 918 muito valioso. Gastar aqueles 1 milhão de moedas de ouro foi extremamente valioso. Essa foi a única coisa que estava crescendo na mente de Zhao Ai neste momento. Ele nunca imaginou que o scanner fosse tão poderoso. Até deu o método para romper a formação. Para Zhao Ai, isso era muito importante. A informação sobre a formação e o método para quebrar era precioso demais para Zhao Ai. Neste momento, ele não tinha muito conhecimento relacionado ao reino do cultivo, especialmente formações. Do fragmento de Luei, Zhao Ai aprendeu que formações eram muito importantes no reino do cultivo. Era quase impossível deixar uma formação. Além disso, as formações mágicas do reino do cultivo eram fundamentalmente diferentes comparadas àquelas que Zhao Ai havia visto antes. Se Zhao Ai ascendesse ao reino do cultivo, então o inimigo com certeza poderia usar formações mágicas para lidar com ele. A aparência dessa formação era uma coisa absolutamente boa para Zhao Ai. Isso lhe permitiria entender melhor as formações do reino do cultivo. No passado, Zhao Ai foi capaz de ganhar itens do reino do cultivo. O pagode e o navio do Rei do Inferno eram itens que Zhao Ai roubou. Eles também tinham formações dentro, mas elas eram muito complexas. Zhao Ai não tinha como usá-las. Era como ter um garoto do ensino fundamental escrevendo uma tese de nível universitário. Mas desta vez, a formação mágica não era tão complexa. Poderia-se dizer que essa formação era uma muito comum. Mais importante, o espaço era capaz de dar o método para estabelecer, bem como rompê-la. Essa informação era muito útil no estudo de formações. Adicionalmente, o scanner também mencionou que essa formação tinha discos de formação, que eram feitos de materiais do reino do cultivo. Para esses materiais se combinarem com o navio do Rei do Inferno eram boas notícias para Zhao Ai. O navio do Rei do Inferno não era todo poderoso. Uma vez que Zhao Ai chegasse no reino do cultivo, ele precisaria sobreviver. Isso era algo que Zhao Ai mais se importava. Zhao Ai disse rapidamente, imprima, imediatamente, imprima-o. A notificação do espaço não foi ouvida apenas por Zhao Ai. Laura e as meninas foram capazes de ouvir também e elas estavam contentes. Elas estavam com Zhao Ai fazia muito tempo. Naturalmente elas sabiam o que seria bom para ele. Litsi rapidamente se virou para Zhao Ai e disse, irmão mais velho Ai, você acha que esse é o método dos divinos preparado para nós? É óbvio que a formação é nova. Mesmo se eles só puderem nos segurar por alguns dias, o ancião Star seria capaz de vir nos matar. Zhao Ai olhou, então assentiu e disse, parece ser isso. Mas como eles poderiam ter certeza que a formação seria capaz de nos prender? Essa formação recém-feita parece ser incapaz de usar 100% de sua força. Neste momento, Kaia veio e disse, jovem mestre, aqui estão as páginas imprimidas. Ela segurava em seus braços um lote de papéis. Zhao Ai rapidamente recebeu o lote de papéis e os examinou cuidadosamente. Quando ele viu que a formação poderia ser usada separadamente, ele imediatamente confirmou que essa formação havia sido preparada para ele. Zhao Ai virou sua cabeça para Litsi e sorriu. Litsi, parece que você está certa.
Essa formação é um conjunto chamado Prisão Celestial das Sete Estrelas. É uma certeza que os divinos prepararam isso para nós. Que pena, quando atacamos o Palácio Conexão do Céu, não olhamos com cuidado. Talvez poderíamos ter sido capazes de achar um disco de formação da prisão celestial das Sete Estrelas. Depois de dizer isso, ele entregou o lote de papéis para Litsi. Litsi olhou para ele e assentiu. Parece que essa formação foi entregue ao ancião Star pelo Luei. Zhao Ai assentiu, mas agora essas formações são inúteis. Elas também podem ser decorações. Mais tarde, podemos pegar esses discos e integrá-los no navio do Rei do Inferno. Laura sorriu levemente. Eu acho que deve haver um disco original no continente Leão. Caso contrário, eles não seriam capazes de fazer uso total da formação. Devemos procurá-lo aqui. Zhao Ai pensou sobre isso, mas balançou sua cabeça e disse: esqueça, nosso objetivo principal agora é causar caos para os divinos. Se levarmos muito tempo no continente Leão, é muito provável que o ancião Star seja capaz de reagir. De qualquer forma, com aquelas coisas na mão do ancião Star, devemos ser capazes de pegá-las logo. Laura assentiu e disse: isso também é uma boa ideia. Hoje à noite, daremos uma boa surpresa aos divinos. Zhao Ai sorriu levemente. No entanto, sua expressão ficou gelada. Zhao Ai não estava pensando nos divinos agora. Ao invés disso, ele estava pensando sobre Luei. Os divinos têm Luei como seu patrocinador. Se Luei não pudesse parar Zhao Ai aqui, então ele com certeza faria seu movimento no reino do cultivo. Os seus lentamente ficaram escuros. Assim como antes, Zhao Ai foi muito paciente e não fez o movimento de imediato. Ao mesmo tempo, Zhao Ai queria ver como o exército agia durante a noite. Não levou muito tempo para Zhao Ai descobrir que a situação do exército também era muito boa à noite. Enquanto eles enviavam uma patrulha cada hora durante o dia, durante a noite, eles enviavam patrulhas 2 vezes por hora. Além disso, todo o resto era igual. Zhao Ai atualmente estava sentado dentro do navio do Rei do Inferno. Mas ao mesmo tempo, ele ordenou que os canhões do navio começassem a disparar na Rocha Leão. Durante aquele tempo, Zhao Ai viu que a Rocha Leão era uma montanha coberta com uma floresta no topo. Isso fez a Rocha Leão parecer com um leão verde. Diferente do que Zhao Ai imaginou antes, a tumba não foi construída no topo da Rocha Leão. Ao invés disso, a tumba foi feita dentro de uma caverna escavada na montanha. A Rocha Leão era bastante especial. Embora estivesse na água, o fluxo simplesmente parou do lado de fora. A caverna que foi escavada estava muito seca. Depois que os leões divinos escavaram a montanha, eles começaram a construir a tumba. A tumba foi decorada luxuosamente. Era como um palácio dentro. Dentro da tumba estavam alguns caixões. Os caixões foram feitos de uma linda pedra branca. Zhao Ai sabia que essa pedra era um tipo de minério radiante, completamente adequado para a magia de luz. No reino divino, era um minério bastante precioso. No meio da tumba havia 2 caixões feitos de pedra radiante. Esses 2 caixões eram feitos de grandes e pequenas pedras. Uma parecia afiada e angular, dando uma aura forte e endurecida. O outro tinha cantos redondos, dando um sentimento suave. Esses 2 caixões estavam no centro da tumba. Os 2 caixões eram apoiados por uma plataforma feita inteiramente de pedra radiante. A plataforma foi lindamente esculpida, tornando-a a principal estrutura da tumba. Abaixo desses 2 caixões principais estavam os outros caixões. Esses caixões giravam em torno dos 2 caixões. Depois de ver isso, Zhao Ai pode deduzir que dentro dos 2 caixões estavam os 2 membros mais respeitados do clã Imperial Leão. Os outros caixões eram seus filhos. Fora da tumba imperial havia mais caixões. Os materiais daqueles caixões não eram tão bons. Alguns deles eram feitos de ouro, alguns de prata, enquanto outros eram de bronze. Também haviam mais caixões feitos de ferro e madeira. Os materiais provavelmente remetiam ao status do proprietário. Por causa disso, Zhao Ai levou bastante tempo até chegar na tumba. Ele fez o navio disparar enquanto fazia uma passagem levando a tumba. Fazer a passagem não era para Zhao Ai. Ele fez a passagem para sua magia passar. Zhao Ai planejava usar a névoa negra do submundo na passagem e ver quais resultados teriam. A névoa negra do submundo tinha a habilidade de transformar pessoas em mortos-vivos. Zhao Ai queria ver em quanto tempo a névoa negra levaria para transformar esses esqueletos em mortos-vivos. Naturalmente,
Zhao Ai não estava planejando fazer tudo com seus canhões. Isso faria muito som, alertando as pessoas de fora. Ele não queria ser descoberto. Por causa disso, ele ajustou o poder de seus canhões para serem fracos, só o bastante para escavar um buraco enquanto fazia o menor som. Por volta das 9 da noite, os canhões mágicos finalmente fizeram uma conexão com a tumba. Essa passagem não era muito grande, somente serviria para um grande rato atravessar. Zhao Ai imediatamente lançou a névoa negra na passagem. Ele fez a névoa negra entrar na passagem e ir para a tumba. A névoa negra entrou na passagem e começou a ficar cada vez mais espessa. Logo, os caixões de madeira tremeram devagar enquanto cada esqueleto se levantava. Depois disso, os caixões de ferro foram os próximos, então os de bronze, seguido pelos de prata e logo os de ouro. Mas quando a névoa negra chegou nas tumbas feitas de pedra radiante, ela começou a experienciar dificuldades. A pedra radiante parecia ter uma resistência para com a névoa negra. Quando a névoa negra chegou no caixão, a pedra radiante começou a iluminar e afastá-la. Zhao Ai encarou por um momento antes de franzir. Ele não esperava que as pedras radiantes fossem capazes de bloquear a névoa negra do submundo. Se ser o caso, então os divinos podem ser capazes de derrotar o submundo. Enquanto ele pensava sobre isso, Laura disse de repente: "Irmão Ai, rápido, olhe." Zhao Ai rapidamente se virou para o monitor. O que ele viu o deixou chocado. A névoa negra parecia estar irritada. Ela se lançou e bateu na direção da pedra radiante, fazendo-a ficar cada vez mais fraca. Logo, a luz repelindo desapareceu e a névoa negra cercou o caixão. Logo depois disso, os caixões balançaram enquanto os esqueletos saíam um por um. Estes esqueletos eram bastante altos e as roupas que usavam eram muito magníficas. No entanto, também havia diferenças nas roupas que usavam. Embora alguns estivessem usando vestes brancas, havia outros que usavam armaduras e alguns apenas usavam roupas comuns da raça divina. O que deixou Zhao Ai surpreso foram os dois caixões no meio da tumba. Parece que eles não haviam sido afetados pelo que estava acontecendo em volta deles. Eles permaneceram imóveis, não se movendo nem um pouco. Enquanto Zhao Ai estava pensando que aqueles dois esqueletos já haviam virado poeira, os dois caixões começaram a se mover. O balanço ficou mais e mais violento até que a tampa dos dois caixões voaram e esmagaram o chão. Depois disso, 4 mãos ósseas puras se estenderam dos caixões conforme 2 pessoas se sentavam lentamente. Foi preciso apenas um olhar para as pessoas verem que os dois esqueletos eram de um homem e uma mulher. Os dois usavam vestes longas e brancas lindamente feitas. Bordado em suas vestes estavam leões dourados. O homem tinha um leão em sua veste enquanto a mulher tinha uma leoa. Então algo que Zhao Ai não esperava aconteceu. Depois que os dois esqueletos se sentaram, eles simultaneamente se levantaram e caminharam juntos de mãos dadas. Depois de ver isso, Zhao Ai e os outros ficaram estupefatos. Mas independentemente do que pensavam, os dois esqueletos continuaram se movendo. Deve-se saber que Zhao Ai não usou nenhuma magia. Pelo contrário, ele apenas liberou a névoa negra do submundo. Pelo que Zhao Ai conseguia se lembrar, embora a névoa negra tivesse habilidades formidáveis, não podia garantir sabedoria ao morto-vivo. Em outras palavras, os mortos-vivos seriam apenas como fantoches. Contudo, pelo que Zhao Ai podia ver, esse não parecia ser o caso. Não só esses mortos-vivos eram bastante fortes, eles pareciam ter sabedoria. Qual era o significado disso? Enquanto Zhao Ai estava intrigado, outro evento aconteceu. Depois de ver os dois esqueletos que estavam de mãos dadas, os outros mortos-vivos se curvaram. Era como se eles tivessem visto seu rei. Isso surpreendeu Zhao Ai e as meninas novamente. Então a expressão de Zhao Ai mudou. Pode-se dizer que foi Zhao Ai quem os transformou em mortos-vivos. Se eles fossem capazes de prestar respeito, deveria ser para com Zhao Ai. Então como esses mortos-vivos poderiam se curvar para os dois esqueletos? Esses mortos-vivos não estavam sob o controle de Zhao Ai? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.